acredito que agora podemos dar início à próxima mesa, que é Mobilidade Humana na África. Eu convido a tomar o seu lugar o nosso facilitador, Igor Cunha, que é analista no Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios CESEM e mestrando em Estudos Comparados sobre as Américas na Universidade de Brasília. Sua trajetória combina pesquisa acadêmica e atuação prática na temática migratória, acesso a direitos, desenvolvimento e protagonismo de populações em mobilidade, com foco especial na América Latina e África. Igor tem experiência em pesquisa de campo, em fronteiras internacionais e na análise de políticas públicas voltadas para migrantes, refugiados e apátridas. Bom dia a todos e todas. Para essa mesa de hoje, vou convidar, primeiramente, Dr. Michael Mutava, que é economista com experiência em comércio, mercados de capital e integração regional. Atualmente é pesquisador do New South Institute e bolsista Mastercard, e está interessado no papel das finanças nos estudos da integração regional. Estudou na Kenyatta University, no Quênia, para graduação, e na University of Cape Town, na África do Sul, para o mestrado. Foi consultor no Instituto Africano de Análise de Políticas e Integração Econômica, trabalhando para o COMESA, bem como coordenador de projetos na Escola de Governança Pública Nelson Mandela, na cidade do Cabo, África do Sul. Convido o Sr. Michael Mutava a integrar a mesa. Proximamente, convido Ibrahim Khalilu, filho de um pai sudanês, mãe guineense, ou seja, nasceu no Sudão e cresceu na Guiné-Conakry, onde teve a oportunidade de estudar. É refugiado sob proteção internacional das Nações Unidas em Angola desde 2007 e é coordenador da Associação para o Bem-Estar dos Refugiados em Angola, ABRA, legalizada pelo Estado angolano. Também é com honra que eu convido meu colega Armando Bernardo Tonella, é ativista social no Centro Scalabrini de Ressano Garcia, em Moçambique, onde atua como educador social e assistente de projetos. É estudante finalista do curso de licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais. Armando possui formações complementares em monitoria e avaliação de projetos, apoio psicossocial, direitos humanos e estratégias metodológicas. Sua trajetória combina com um compromisso com a educação, a defesa dos direitos humanos e o fortalecimento de práticas de acolhimento e proteção de populações em vulnerabilidade. Então, é com grande alegria que eu estou aqui como facilitador desse espaço, né? Um espaço que reúne experiências diversas, completamente e complementares também sobre a mobilidade humana no continente africano, um tema urgente, profundo, muitas vezes negligenciado nos debates globais. Temos conosco 3 convidados com trajetórias ligadas à realidade concreta de quem migra ou atua diretamente com migrantes e refugiados, tanto no contexto de fronteira, como no acolhimento e na reconstrução de vidas. São experiências do Quênia, da África do Sul, da Angola, do Sudão, Moçambique, países que não apenas recebem ou veem partir seus cidadãos, mas também protagonizam esses processos de resistência, solidariedade e inovação comunitária. Vou passar a palavra agora ao meu colega Michael Mutava. Good morning. Am I audible? Yes, so I've discovered that when you're up here, your throat runs dry very fast. So I needed to grab my cup of water. So yesterday, while listening to a lot of the presentations, because I had initially thought of talking about migration governance in Africa today, but while listening to especially the presentation by Professor Edna from the Philippines,
I discovered that I was going to end up repeating quite a lot, and it was going to be repetitive and mundane and boring for you guys. So I have decided to just slightly change my topic, and that is to follow from a question that came from the floor from one of the participants who wanted to find out about the role of the AU in the migrant situation in Africa. So most of the times this issue of AU is just brushed over. So I thought I might as well just give you a full background of how the AU was formed and what they've been able to achieve up to this point in time. Okay, so we are labeling the talk a humanization of migration. It is a status update on the long dream, and it is going to proceed as follows. We're going to look at what dehumanizes migrants, and then how did we get here? How did we get to a situation where migrants are dehumanized? And then how do civil society organizations humanize migrants? And we're going to be following a deductive path, really, of logic and reasoning. Therefore, don't put me to task for the rigor of analysis. We're going to be following a deductive path, okay? So we start off really with understanding the original scene, which was the formation of the OAU, and then which later became the AU, the African Union. So it was not always AU as we know it today, but it morphed from OAU initially. And the backstory to how it was formed is that at the time of the Black consciousness movement in America, you will remember fellows like the W.E. Du Bois. We will also remember fellows like Marcus Garvey, who actually owned a black shipping company and was very adamant that he would literally pay for any black person that wanted to go back to the homeland, to Africa. And his vision was to have a pure African black nation, and that is the only time we would achieve a real liberty, real freedom, a real growth, real happiness. I think he missed the memo on the fact that migration enriches diversity and also, has a lot of dynamism, because that was such a tunnel vision. It reminds me of the biblical narrative of the fellows that wanted to build a tower all the way to heaven. The vision was there, but it was absolutely wrong. Okay, so what happened at the time of such a thought process is that it crept its way also into Africa. And a lot of other people were sharing the thought, but the key person really that was propagating this idea was Kwame Nkrumah, the first president of Ghana. And he thought that Africa needed to be one country, not necessarily 54, 55, that we are now 55, because South Sudan is the youngest nation now, recently just broke away from Sudan. So Kwame Nkrumah was for the idea of a full continent as a country, the whole continent of Africa. And therefore, when Ghana got independence in 1957, he decided, or he mentioned, he made a clarion call that it meant nothing until all other African countries were also independent. And that is the premise upon which we start to look at integration from. But he wasn't the only one. Apparently there was a divergence of opinion because we also had another group that really wanted to cling on to the territorial integrity that we inherited from our colonizers. And therefore, they wanted to cling on to that, but here is another group that wants to go in one go. We want to become an integrated society. So there emerged three groups. The first one being called the Monrovia Group, the second one being called the Casablanca Group,
and there was a third one called the Brazzaville Group. The Monrovia Group, including Kwame Nkrumah, Sekou Toure of Guinea, Modibo Keita of Mali, and a few others, a few other Muslim countries up there, I believe Algeria, Morocco, Egypt, all those ones wanted a quick integration of the continent, quite a radical move. And then there was this other group here that was the Monrovia Group that wanted slow integration, quite a slow integration. Slow integration, correct, yeah. Piece by piece, they call it. The Brazzaville Group didn't care really because they were beholden to their colonizers. Mostly the Brazzaville group was composed of countries from, Anglophone, Francophone Africa. So they were fine being where France is or where France wants them to be. So given these fractures and divisions, we then find ourselves lacking purpose. Those are the African leaders, remember, and they were threatening the unity of the continent. And therefore, one fellow called Haile Selassie, Emperor of Ethiopia, convenes a meeting in the 25th day of May in 1963 and decides to bring these people to the same table and solve this problem. And what does he do? They form the Organization of African Unity to foster development, integration, and all manner of things on the continent. However, what really was the motive of the formation of the OAU? It was a compromise organization. One side wanted an integration, the other side wanted a piecemeal integration. So it was really just to massage each other's ego. It was not effective, not by any stretch of the imagination. And the first, and by the way, those were around 32 heads of states that met in Addis Ababa. And therefore in 64, when they made their first meeting, the first business of the day was to, in 64 in Cairo, they decided to adopt what we call the Cairo Declaration, where they decided to declare borders sacrosanct and holy as they were inherited from our colonizers. And this immediately brought problems because you see Ethiopia and Eritrea, as I told you yesterday, passes between communities. They started, Eritrea now wants to secede. The OAU as an organization did not have any powers other than declaring borders very holy. The other thing they did was to say that, you had, okay, you just had to have the borders remain as they are, so they were not going to touch on them. So that brought some confusion, okay? That period of the OAU, you have to ask yourself, what did it achieve? This is the period, I wanted to say no interference. There was a principle of non-interference, okay? So that, the countries that were really clung on to their territories were very happy not being interfered with. What did this give birth to in the entire period of that OAU was in place? It gave birth to dictatorships. This is a period that we gave birth to the likes of Jean Beden Bokassa of Central African Republic. The same period we had Idi Amin Dada of Uganda. The same period we had Mobutu Sese Seko of the DRC. Quite serious dictators, I tell you, and they were quite menacing. They are not written quite much about as they do write about Adolf Hitler, but trust you me, they were also quite vicious. And then now we look at the heritage, the what is it called, the legacy of the OAU, and there's really nothing much to write about. It's not a powerful organization. It's a paper tiger, basically. But one good thing they did, though, in 1991 in Nigeria, in what they called the Abuja Treaty, for the first time they were able to map out the journey towards integration of Africa, quite clearly, still on paper, but quite clearly, saying that we were going to first integrate the different facets and then move on gradually to integrate the entire continent, okay? That was, I think, one good move they made in 1991. So one of the major objectives of OAU was to ensure that the other countries got their independence. And in 1994, South Africa got her independence, being the last country. So what else was the use for OAU? Remember,
Independence was really primal to them. And now we have all countries having independence. And so they decided to dissolve the organization. It was lacking a purpose, and it is bad to lack a purpose. Nature abhors a vacuum. You can ask, NATO leaders when they were almost missing a purpose, they wanted to disintegrate. But now I think they have enough purpose, right? So we're talking about the OAU. In 2002, it is dissolved, and not only dissolving, but rebranding, and that is when we move to AU. So far you've seen that the OAU, you couldn't tell whether it was facing north or south, right? It was quite an organization, a mongrel of an organization. Comes the AU, well branded, wonderful, excellent, but also dysfunctional in some ways. But after being formed in 2002, the important thing that they did is in 2018, when President Kagame was the president of the chairperson of the AU Commission, he then brings on board 2 papers, all right? And we'll take it from there. He brought 2 agreements, and one was the Africa Continental Free Trade Agreement, and the other one was the Free Movement of Persons Protocol. And the presidents of Africa, because really the AU is the presidents of Africa, made their choice quite clearly and quite loudly. Out of the 50, to date, up to because we are 55 countries now, 54 countries have signed the agreement for the Africa Free Continental Trade Agreement, but only 32 have signed this one for free movement. Remember, signing means nothing. You have to go ahead and ratify with your parliamentary proceedings. And 48 have done so for the AfCFTA, which means it is, in a sense, it was literally adopted the next year, 2019, and this other one, only 4 countries ratified it. 4. So in one hand, you want to have free movement of, you want to have trade really thriving. On the other hand, you are not pro-movement, you are not pro-migration. And these are the only 4 countries that were able to ratify. Rwanda, Niger, Mali, so clearly they are small countries. So whenever they attend these meetings to discuss what is happening, the voices come from the bigger countries, remember. Voices of opposition. And what do they say when you ask them what is going on? They always claim we are afraid of doing this because of security reasons and economic reasons. Matters that we have, I think, dealt with quite substantially in the course of this conference. So for security reasons, because I said we are going to follow a deductive approach, the first thing we must understand is economies today are interconnected. You cannot geofence yourself or your people, all right? Number 2, we have to ask ourselves, is it you who is talking about this security, or it's the migrants, the people who want to move? Because throughout this conference, we've talked about migrant centrality. The people need to be involved for whom the rules are being made for, okay? Third thing, the best way to ensure there is security is actually to have security systems in place, all right? Because this is what the assumption means, that the migrants are the ones bringing security. Number 2 assumption, you're also assuming that migrants, that your own people will not bring insecurity. You could be geofencing yourself with the insecure people in there. So if you really want to address this problem, is not to go this route, but to just address your security issues. I put it down there that if you are secure presently, opening borders does not make you less secure, and vice versa. I also belabored the point of border control, so I won't talk about it. But let me just mention at the bottom that free migration is not free. It doesn't mean it's an open door. We still need documentation, because this is what makes this thing fearful, We still need documentation. I'm able to go to Rwanda quite freely, but I will need my ID as a Kenyan, all right, or an African passport for that matter. Okay, on the argument of economic burden, let us see what was said by these fellows, that they are going to overrun our economies and so on and so forth. First of all, yesterday we saw there is a very tiny percentage
of migrants that really live within African countries. So that small percentage can't be really the one that is taking up all your jobs and overrunning your social amenities. That's number one. But number two, and which is not really talked about a lot, for every migrant route that we looked at, especially if it's a top one, it always follows remittances or an explosion of trade. And with such an obvious correlation, people are still peddling this lie because it is clearly a lie. This is data that shows the number one origin for Kenyan migrants is Somalia, something that a lot of Kenyans don't like. But it's not a matter of liking. If there is an incentive, there will be migration. And this is clearly a good one because you can see in one or the other, there is a relationship. It's not a sorry relationship. No, there is some output somewhere there. So those are our top country origins, and you can see the remittances. On this other side, the right side, you have the remittances. You can see where a lot of money is going from Kenya, is going to Uganda, to Somalia, South Sudan. This tells you of an underlying business relationship or something of the sort, all right? So, and also if you look at the trade balances, especially imports, exports, for every route where people are hostile to each other, trust you me, there is always some love that is still abounding because of the subsistent economic activities, and that is actually the glue that makes this process work. So we are debunking these government theories, therefore. All right, so now we come to the point where we've noticed something of late. South Africa and Kenya have a visa-free agreement. South Africa and Ghana have a visa-free agreement. Kenya itself got into an ETA. Well, they declared they were changing to visa-free for the whole continent. Of course, it was not true because it later turned out to be something they call electronic travel authorization. But you can see then that the government is pandering. It is beginning to scoot towards the side of free movement, okay? But this is the question that we must ask ourselves. If you want to have a visa-free policy for the whole, or to allow all countries of the world, and maybe even all African countries, why then will you not go and ratify the free movement protocol? Because that shows commitment. I mean, as at now, only the 4 countries I shared with you have ratified, committed it with their parliaments and so on and so forth. So you ask yourself, why? So that brings to us the dishonesty of these governments. In one way, it's like they have realized, they do know the benefits of migration and want to appear to be scooting towards libertarian systems. But on the other hand, they still want to hold on to the colonial mentality that they had in 1963, where they still want to be territorial kingpins. Okay? So that tension between benefits of migration and governments controlling it still exist, all right? And that is my number one reason of why we have migrants abuse and dehumanization in Africa. It is the posture of the governments, the posture when they continue to peddle, when they are not honest about really that migration works, when they continue to peddle that narrative that it is bad, then it passes on to the population and they become inhuman to migrants. Okay, so there's a gradual change of the heart there, so we must mention that, but it's not a genuine. Don't forget that. It is a manipulative tactic. It is what is fueling xenophobia and so on and so forth. I see time is moving. So let me ask you, why is there a change of the heart then? Have they all of a sudden realized that migration is good? Not really. The world over, not really in Africa, not just in Africa, but the world over, is facing serious challenges. Serious. We saw that in Bangladesh, the youth marched to the house wherever the president lives, and they frog marched a president there. I think her name is Sheikh Hasina in Bangladesh. They did the same in Syria for Bashar al-Assad. In Kenya last year, we had a bloody protest during the finance bill of 2024. We still have the same kind of challenges.
Around 2 months ago, South Africa has been unable to read their budget because they are afraid of just an incremental tax, increasing their taxes just by a little margin. They are afraid to do that because of the dire situation in this world economy. A third of African youth are unemployed, others are working in vulnerable situations, and they are quite literate. Governments have debts, so it becomes a difficult situation for those economies. But migration is a convenient strategy. It is an exit. That's why there is an explosion of BLAs, bilateral labor agreements, German coming to Kenya to fetch for workers, the same as the UK, Kenya government shipping them, and so on and so forth. So what is the danger then of that explosion, that over-marketing of migration? And this, I think, really has become the challenge of commoditization of migrants or commercialization. Migrants have been grossly commercialized and commoditized. And I'll give you a few examples there. You have aggressive labor techniques which actually look like shipments. You know, you come, you recruit a number of people, you put them in planes, you take them where they don't know, you don't provide for them, you don't prepare them for where they are going, you just ship them. Really, they are treated as shipments. And then you have businesses that people are creating careers out of guiding people through the Sahara Desert. You are commoditizing migration. How is that a business? How is that a career to guide people through the desert? You are investing in ships to cross people through the Mediterranean, is it an ocean or a sea? I'm not quite sure about that. Then there's protection fees. So there is a whole economy that is building around migrants, and this is absolutely dehumanizing. It's creating an ethics, it's wrong on all levels. One that I want to talk a little bit about is the one for governments fundraising with refugees. When we were doing our research, and I'm aware my time is running out, when we were doing our research, we looked at the attitudes of governments towards the attitude of governments towards migrants, and it was in 3 levels. The first level was the international level, and then there was the regional level, and then there was the local level. So governments in Africa, they create a different posture when talking about migrants to the whole world. They play the savior mentality, kind of, we are taking all these people and so on and so forth, to get funding. And when the funding does not come, they threaten to close down the camps. They threaten to downsize. And it has happened even in my own country. So that is one way of commoditization. When you come to the regional level, they now talk as though it's a shared problem. We have this kind of problems within the region. Yes, let us unite hands and deal with this. Yes, it's our problem. Regional camaraderie. But when it comes to the local, that is when now the tone completely switches. Anything little happens, and they want to point fingers to the migrants. Insecurity is surging, it's the migrants. Unemployment, you guys are unable to get this and this, is the migrants. So it's posture in 3 forms: international, regional, and local. Okay, the other thing that I might want to mention also, under the human rights, remember guys, those of us of you who are economists will remember that we say all GDP is not good. That yes, you might be receiving money, your economy might be growing, but at what cost? Especially when they send all these migrants abroad and we celebrate about the remittances, yet they are working in deplorable conditions. Think about the kafala system, because I'm not sure it's talked about much enough. The kafala system is the system they used in a lot of these Gulf countries, where they treat the migrant as a commodity. So there is somebody who probably sits in Saudi Arabia or one of those Gulf countries. They make a booking for a house help, and they pay for your flight, and you're not known. It's not known to you. You're probably paying the agent, but really the agent has been paid to recruit you.
So you've been bought essentially. So you go abroad, you get there, your passport is taken away, and then they tell you this is what basically you ask for some leave. They say no, you're mine until I say otherwise. You can't go anywhere. They took and confiscated your passport and so on and so forth. So it becomes a little bit of a difficult situation. Okay, that system is actually an actual system, and it's called the kafala system. And I think it dehumanizes people, treating them. You put people together with your goats, cows, and houses. Those are my properties. Quite unfortunate, if you ask me. Okay, so, and by the way, yes. Even some of these BLAs that we sign, they also bring some cultural erosion. Tell you for my case, in my country, the Germans are trying to recruit a lot of technical people from my country, but one of the requirements is you must then learn our language. That's number one. Number two, you must learn a little bit. We have to adjust our curricula to suit them. This, in a way, is a precedent for cultural and erosion of some sort, educational erosion, because we are now having to reorient ourselves from the path we were on to look at the path of these benefactors, or these people that have come. So point here is we have commoditized, commercialized migrants. It doesn't feel anymore as a choice, feels like an exit strategy out of some boxed situation. Okay. Now, this is the most important slide, but I feel so bad that it only gets one slide, and I am now finalizing. The role of CSOs in humanizing migration. First of all, what I understand by humanizing is to distinguish between the statistic and the person. It is to remove the robotic way in which we process migration and give it some fluidity. Don't just say, I am taking you and dropping you to the airport and I'm shipping you to go and work in Qatar. There has to be some seamless semblance training, preparation, and treat them with humaneness. When you reach there, let them remain. If they have a recourse, they know who to call and that kind of thing. Not robotic. No, it must be a little bit fluid, seamless, and that kind of thing. We also want to quote a little bit from the Bible, because this is a seminary, and talk about you leave the 99 and follow the one. If you find yourself driving a bus and unfortunately it had 100 people, and for 1 week straight, every day you get an accident and deliver 99 and one person dies, you can't keep on saying I was 99% successful. That is not correct. One life lost is one too many. Okay? So that's what I would like to end on and talk about the different ways through which we can humanize migration. One, advocacy, give the migrants a chance to tell their stories, lobbying, and I think we've done that, and we're also belaboring these points. They have to talk about it, sing about it, shoot videos about it, let them really express themselves so that we get an alternative narrative. Okay? Then we have legal and policy engagement, which is literally my favorite, because in Kenya, migrants have faced a lot of challenges, but the CSOs always come through for them. They go to court, represent them, they don't understand the local language. In 2013, there was a terrorist attack, which the government then decided to generalize to all urban refugees and wanted them encamped. That means you put in a confined situation. And it was really against the law, and it was CSOs that came to the salvation of those migrants. Same thing happened in 2016. I think there was also an increase in insurgencies, and they decided to shut down some refugee holdings. But it was thwarted again by a decision of the High Court, which was litigated, or which was being pursued by a CSO, a number of CSOs, one of which is Kituo cha Sheria. Service provision. This is one of the best ways to integrate migrants, and the speakers before me in the morning session did allude to it. Remember, we are moving towards integration, not confinement. We want migrants to be dependent on themselves, not on aid, okay? So that
You can decide to educate them, empower them. You can decide to give them health, let them be healthy. Then they can fend for themselves. So that is the approach I think we are going to take. And before Mr. Igor here warns me, I think I will just end at that, even though I think I had a little bit more. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Mutava. Before handing it over to Ibrahim, I'd like to make a brief comment. I think I found your speech very inspiring for us, and especially the final slide was very powerful, and it actually dialogues a lot with the hardcore of the research program of the CESEM, which is called the Protagonism of the Migrant and Refugees. Looking for the people, not only the statistics, right? And also we hope to see this increased African cooperation regarding visa reciprocity. Unfortunately, we know that today sometimes it's cheaper to fly from certain African countries to Europe than to other African countries, because not only because of the expensive airfares, but also because of the bureaucracy that African states have between them, right? And that restricts the movement of people within the continent, and that's a very important thing to talk about. Also, the kafala system that works in the Gulf countries. Those are topics that are not often talked about in the big media, and so I thank you very much for your powerful speech. Agora eu vou convidar a palavra o senhor Ibrahim Kalilu, da Associação para o Bem-Estar dos Refugiados em Angola. Ok, muito obrigado. Acho que, com permissão do senhor Igori, meu irmão, colega Armando, vai me emprestar alguns minutos. Ok, muito obrigado a todos. Ok, saudações. Obrigado por me dar a palavra, por poder participar desse momento em Paris. Sua Excelência, diretora do CESEM, irmã Marlene Elizabeth Wilner, ao facilitador da mesa Igor Cunha, prezados responsáveis deste evento, caríssimos representantes de vários países, membros do corpo diplomáticos, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores, cordiais saudações. Primeiramente, meu nome é Khalil Ibrahim, sou refugiado sob proteção internacional das Nações Unidas em Angola. O fenômeno no continente africano. Mas esta questão não deve ser o nosso foco. Nós defendemos o direito de cada pessoa se mover ou se deslocar para onde ele quiser à procura de melhores condições de vida. Esse direito deve ser salvaguardado para todos, seja africano, europeu, americano. Este direito deve ser salvaguardado para todos. Essas pessoas que estão se deslocalizar para ir na outra região ou países, alguns viajam para estudar, outros para praticar comércio e, por outro motivo, infelizmente, outros saem por causa da guerra. Falando da guerra, recordamos atualmente o leste do Congo RDC, onde que o presidente da República de Angola, onde que ele tentou várias vezes para mediar, para trazer paz entre esses dois países, Ruanda e Congo RDC. Ok. Por questão políticas, perseguição religiosa, etc. Mas não importa
a razão sair ou ficar no país deve ser um direito de todos. Reitero, não importa a razão que faz um ou outro abandonar o seu país, devemos lembrar que somos todos humanos e carecemos de dignidade e respeito, daí que precisamos ser mais humanos e combater a violação da humanidade na mídia. Narrativa dominante que retrata pessoas em mobilidade como ameaça ou vítima. Essa abordagem reforça a imagem fixa e violação humana dos migrantes. Portanto, é preciso uma representação digna. É necessário promover uma cobertura jornalística que conta história com foco na dignidade, nos objetivos, na competência e nas contribuições das pessoas migrantes. Eu gostaria de falar. O caso que concerne o imigrante, os refugiados em África, a mídia tem um papel. Ele deve mesmo se levantar, ajudar, partilhar a formação, quer dizer, a informação ética, a informação óptica. O que eu quero dizer? Quer dizer, a mídia ou a jornalista não deve colocar o imigrante, os refugiados, não deve lhe colocar no canto negativo. Não lhe deve colocar no canto negativo. Não acha que os refugiados ou imigrantes, ele traz seu problema. Não acha que ele não tem bagagem. O refugiado e o imigrante, ele tem bagagem. Alguns deles estudou. Alguns deles praticou o comércio. Alguns deles, quer dizer, ele deve ser mesmo presidente. Onde é que nós temos problemas? A mídia, a jornalista, me desculpa muito, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui a falar a realidade, o que eu acho ajuda o imigrante africano. Quando alguém viu refugiados, ele acha que esses refugiados não têm bagagem, ele traz seu problema, às vezes ele fala, essas pessoas vão estragar o país do outro. Ele tem um objetivo. Ninguém não sai sem objetivo. Por favor, ajudam vocês que Deus vos ajudou, estudou. Você tem como hoje sentar aqui atrás de uma máquina para saber o que está passando nos Estados Unidos. Tem que se ajudar. Ok. E não só ficamos por aí. Podemos ainda dar espaço, podemos dar ainda oportunidade, podemos ainda dar a voz africano, migrante, refugiado, jornalística, acadêmicos, para narrar as suas experiências, assim que é uma vontade, uma fundamental da humanização. Faz favor e dar os refugiados, imigrantes, lhe dá palavra, lhe dá oportunidades. Eu agradeço muito essa organização do CCM. Digo isso porque eu sou refugiado, africano, sudanês, pai sudanês, mãe guineense. Mas eu estou aqui aonde hoje? Eu estou aqui em Brasília. Eu estou aqui a exprimir, a falar o que os refugiados têm, o que o imigrante tem. Eu agradeço muito. O refugiado também tem bagagem. O imigrante também tem bagagem. Ele tem sabedoria. A maioria deles já estudou. Eu me lembro ontem muito bem, irmão da África do Sul, o que ele disse? Quer dizer, dessa porta para os refugiados imigrantes, para eles circular em vez de deixar girar, porque girar, circular é diferente. Lhe deixa circular. Okay. Lembrando que a migração interna também tem crescido muito. Os deslocados internos
são regulamento cativado para os centros urbanos, procurando refúgio, bem como emprego e serviço. Vê só, por exemplo, Mogadiscio, Somália, alberga de cerca de 60 mil deslocados internos, mudando completamente a norma das cidades. A culpa é quem? Eu posso dizer a culpa é o governo. Digo isso porque eu estou aqui, eu não sinto medo, eu não sei. Eu falo mesmo, a culpa é o governo. Digo isso porque se você vai viver bem, se você vai se tratar bem, se você vai ter acesso, se você vai ter acesso no hospital, nas escolas, tem que ser na cidade, tem que aparecer na cidade. Isso é culpa do governo. Descentraliza as coisas, ajuda os africanos, imigrantes, refugiados. Por minha culpa é o governo, senão ele deve mesmo trabalhar, mesmo nas províncias. Ele tem dinheiro, ele tem riquezas nos países africanos. Por que nos ajuda? Por que não descentraliza as coisas? Se seu filho vai estudar, tem que ser na cidade. Por que isso? Segundo, como os estudantes acadêmicos, investigadores, podem ajudar. As pessoas que estudam, bem como os que agem em favor das pessoas em mobilidade humanas na África, bem como, podem contribuir de maneira diferente para a promoção de dignidades. Eu posso dizer assim, peço desculpa muito. Aonde você está? Por exemplo, nós temos muitas pessoas aqui que ele já estudou, o parente dele, pai e mãe, sofreram muito para ele chegar onde que ele está. Alguns pais, aquela altura não foi fácil, não é tipo hoje. Alguns vendem mesmo, aquele que tem lavra, ele vende mesmo laranja, vende banana. Alguns que não têm lavra, que não têm capacidade, não têm lavra, alguns dele vendem a própria roupa dele. Para o filho estudam. Nós estamos aqui hoje. Nós podemos sentar aqui atrás de uma máquina para saber o que está passando, o nível do mundo. Nós já estudamos. O que nós estamos fazendo para ajudar, para ajudar os imigrantes refugiados? O que nós estamos fazendo? Nós podemos só ficar um responsável do evento. Quando um evento aparece, fala, mostra a tua capacidade. Depois daqui, amarra a mala, mete na gaveta, começa a seguir a sua vida pessoal. Você não pensa os outros. Não todos que Deus facilitou não todos que Deus deu oportunidade para estudar. Nós, os africanos, peço desculpa. Você que Deus deu oportunidade para estudar, ajuda os outros. Ajuda os outros. Esquece mesmo de pensar para você sozinho. Mesmo Deus não aceita, não quer aquela pessoa que pensa só para ele. Pensa para os outros. Se você está a comer bem, está a viver bem, seu filho está a estudar bem, pensa para os outros. A estratégia que podem ser ativada para criar ou fortalecer narrativas contracorrentes sobre os imigrantes e refugiados no contexto africano são que incluir tema de imigrantes e refugiados no currículo escolar e universitário, com perspectiva africana, realizar pesquisas, entrevista com refugiados, para saber a narrativa dos refugiados, promover uma promoção crítica para jornalista, professor, para profissional
da comunicação sobre narrativa migratório. Faz favor. Nós estamos aqui hoje. Eu peço desculpa. Vocês estão aqui. Novamente eu agradeço muito essa organização. Digo isso porque eu falei, eu sou refugiado. Eu estou aqui hoje, onde eu estou. Porque ele pensou bem. Ele também investiu muito. Isso não apareceu só assim, não saiu no céu. Eu agradeci muito. Eu sim estou aqui hoje. É graças a vocês. Continua nesse sentido. Aonde que eu posso ajudar, agradecer irmã Carla Freira, da CEPAM, secretária da CEPAM, com a equipa dela, aliás. Eu me lembro bem, ano 2022, o ano que eu comecei a participar, a formação dela, a palestra delas. Um dia eu me lembro bem, participei a formação da irmã Carla com a equipa dele. Nós era 30 pessoas, se eu não me engano. Quando participamos, o tema era que ela disse, ela quer saber entre nós quem quer ser chamado chefe. Ou quem quer chamado também líder. A maioria das pessoas, 90%, 90%, disse, eu quero ser chamado chefe. Eu fui parte, a pessoa que levantou a mão, que queria mesmo para mim ser chamado chefe. Dentro de 30 pessoas, se não me engano, só 5 pessoas que disseram que quer ser chamado líder. Depois, a irmã Carla, o que ela disse? Vou vos explicar o comportamento de um chefe, o comportamento de um líder. Peço desculpa, acho que aqui tem muita chefe. Eu não estou aqui para levantar problema de ninguém. Então ela disse que o comportamento de um chefe é só para mandar. Só para mandar. Faz isso, leva isso, deixa isso. Ele não quer saber se é bom ou não. Só manda. Tem que executar. Ok. Comportamento do líder. Tem que, quando você quer fabricar esse lapiseira assim, você dá sua ideia, pede também a ideia dos outros. Cada um vai dar a ideia dele, a partir dali você vai escolher o que é bom. A partir daquele dia, eu disse, ninguém não me chama chefe, porque eu era coordenador geral, mesmo coordenador geral, eu gosto de me chamar chefe. Chefe Ibrahima. Mas desde aquele dia, eu disse, a partir de hoje, quem quer me chama Ibrahima sempre, ou me chama líder. Não me chama mais de chefe. As pessoas têm que escutar, têm que ouvir, têm que se basar. Se você tem riqueza, tem dinheiro, você estudou muito, se basta. Anda com os outros. Ok. Pela minha experiência enquanto coordenador da associação, o que tem ajudado no trabalho com os refugiados é a escutativa das dificuldades em comum e confronto com as autoridades locais. Confronto não é com força. Ninguém não tem força para afrontar a autoridade local, não. Com ideias. Ok. A partir dali, nós conseguimos, nós responsável da coordenação ou da Associação para o Bem-Estar dos Refugiados em Angola, conseguimos mesmo confrontar com a autoridade local em defesa dos direitos do migrante. A integração entre os membros e a coordenação articulada. Criamos, no ano passado, a coordenação das mulheres refugiadas para melhorar, articular seus espaços de troca de experiências. Este ano, criamos a coordenação dos jovens refugiados, no qual facilita
a redinamização das atividades desenvolvidas por eles. Com essa 13 coordenação, a ABRA consegue interagir e melhorar o trabalho, tornando esse espaço de diálogo protagonismo dos líderes dos refugiados. Para terminar, quando eu consegui, quer dizer, para vos explicar, para ouvir, escutar, é muito importante. Quando eu consegui o visto para viajar, para vir aqui participar nessa conferência em Brasília, convoquei uma reunião de todos responsáveis, lhe despedir, lhe informei. A partir dali, uma senhora levantou a mão, refugiadas. O que ela disse? Coordenador Ibrahima, você está a viajar muito. O ano passado, ano 2023, você participou no Fórum Global Mundial em Genebra. Esta vez também, você está a participar à Conferência Internacional em Brasília. Você está a gastar muito dinheiro. Nós estamos aqui para mesmo para pagar propina da escola das crianças, não estamos conseguindo. Depois alguém disse, não fala. Ele começou para lhe travar, não fala. Ele disse, não, deixa ela falar. Não, ela não vai falar, vai estragar a reunião. Eu disse, não, vem aqui, senhora, senta aqui. Tirei um bidão de água, está aqui, bebe. Fala mais, o que falta mais? Não, é isso mesmo. Você está gastando muito. Tá bom. Quando eu terminei, quando ela acabou, depois eu tomei a palavra. O que eu lhe disse? Eu não estou a viajar para passear, para visitar a Europa ou aonde. Não. Eu não tenho ambicioso de visitar os países, o mundo. O objetivo é para vocês. Imagina, se eu fui em Genebra, vai encontrar de pessoas alto nível. Em Brasil, mesma coisa. A cabeça, quando foi com cabeça vazia, vou voltar com cabeça cheias. Eu tenho capacidade de sair aqui em África, país, quer dizer, sentar nos Estados Unidos, mas não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Se eu estou a viajar, é para vocês. Também não estou a gastar dinheiro do meu dinheiro próprio. Até eu não tenho dinheiro para gastar. A partir dali ela disse, que já entendi, coordenador, eu não sabia. Imagina, se ela começou a falar, lhe travaram, ela vai sair, começar a falar no WhatsApp, no Google, quer dizer, no Facebook, o coordenador está assim, tem que ouvir, tem que escutar, tem que se basear, tem que escutar os outros. Ok, peço desculpa. Ok, podemos fortalecer a pessoas em mobilidade e a ação ao direito da pessoa migrante. Podemos também, minhas senhoras, meus senhores, peço desculpa muito, vou terminar já, mas eu gostaria de vos explicar. Aí em Angola, quer dizer, o artigo que disse, que fala de refugiados, é o artigo número 10/15, de 17 de junho, que regulamenta o direito de asilo e o estatuto dos refugiados. Por exemplo, a ABRA, a organização em que eu coordeno, trabalhamos com várias instituições no plano de conseguir com que o seu refugiado tenha acesso ao seu direito. Reconhecemos que fortalecer a pessoas em mobilidade e o acesso ao direito exige um compromisso ético e uma força de vontade conjunta. Mas se cada um de nós, se cada um fizer sua parte, onde ele atua, claro que será mais fácil. Eu posso terminar assim. O Estado angolano, eu agradeço muito, porque a pessoa tem que agradecer. Não levanta só. Quando alguém te fez mal, ele fala. Quando é bom, não fala. Deus não aceita isso. Seja bom,
Mali fala. Se eu estou aqui também hoje, o Estado angolano, o que ele fez? A Convenção de 1951 em Genebra, Protocolo 1967, ele respeitou o artigo 37. Artigo 30, aliás, 35, direito de documento. Vou vos mostrar. Está aqui, os refugiados, documento que eles estão a usar. Artigo 35 lhe permite ter esse tipo de documento. Um documento de alta qualidade. Ok. Também, artigo 37, documento de voyage. Direito de documento de voyage, passaporte. Está aqui. Nós agradecemos muito o Estado angolano. Eu gostaria também, vocês têm que se aproximar ao Estado mesmo. Tem que se aproximar, tem que lhe explicar o que você quer. Tem que também usar o artigo, quer dizer, a Convenção de 1951. Ali estão a falar tudo que reza, quer dizer, dos refugiados. Faz favor. Ok. Minhas senhoras, meus senhores, Sua Excelência, diretora do CSM, minhas senhoras, meus senhores, ok. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer as organizações em Angola que auxiliam os refugiados na sua diferente nacionalidade. Desde saúde, tem outro, quer dizer, a instituição que se ocupa da saúde, outro da educação, formação humana, profissional e nas relações internacionais e entre diferentes nacionalidades. Aqui, quais são eles? CEPAM. Ok. Depois de CEPAM, a CUNURO, o Alto Comissariado das Nações Unidas. Tem também JRS, tem IEA, tem ADPP, também Caritas de Angola, MASFAM, Associação Som Mais Forte, Cruz Vermelha. Essa é tudo a instituição que está a ajudar os imigrantes e refugiados em Angola. Gostaria também de expressar meu sincero agradecimento à organização desta conferência pelo amável convite para participar deste importante evento. Foi uma honra poder compartilhar este espaço com profissionais tão qualificados e contribuir para reflexões que fortalecem a todos. Muito obrigado. Agradeço muito. Muito obrigado, senhor Ibrahim. Muito importante discurso, ressaltando a importância da proteção internacional da condição de refugiados e da fala sobre como nós, estudiosos também da mobilidade humana em África, podemos atuar em prol da dignidade das pessoas migrantes e refugiadas a partir da perspectiva e entendimento das cosmovisões africanas. Muito obrigado. Nesse momento eu vou convidar meu amigo Armando Bernardo Tonella, oficial de projetos do Centro João Batista Scalabrini. Muito bom dia a todos, já boa tarde. O meu nome já foi falado muito, mas eu gosto de repetir o meu nome na primeira pessoa. Eu sou Armando Tonella, sou moçambicano de Gema, nacionalidade originária. E vou dar continuidade também no contexto migratório em África, mas permitam-me também agradecer a congregação das Irmãs Scalabrinianas que existe quase em todo o mundo e o CESEM de forma especial. Muito obrigado pela oportunidade e pela confiança de cá poder partilhar aquilo que acontece em África, especialmente em Moçambique, no que concerne à migração. Bom, quanto aos três verbos, claro que estamos a dialogar já
Espero que depois daquilo que eu vou apresentar, possamos compreender uma e outra coisa e disso vamos nos inteirar da situação migratória em África. Bom, eu gostei muito da apresentação do meu irmão Michael ontem, porque já falou que em África a migração ela não ocorre muito para fora do continente, mas há muita deslocação dentro do continente e pelos dados aqui podemos perceber 31 milhões de africanos eles vivem fora do país, mas dentro do continente. Claramente há alguns que vão para fora. E se podemos confirmar, é um número muito pequeno. Se podemos confirmar, podemos contar os africanos que estão nesta sala. São pouquíssimos, né? Quanto aos fatores da migração em África, infelizmente, é o baixo desenvolvimento e as guerras que ocorrem ali dentro dos países africanos. Bom, no contexto moçambicano, primeiro dizer que Moçambique é um país da África Austral, faz fronteira com a África do Sul ao sul, e depois ali ao oeste tem Zimbábue, Malawi, Zâmbia, e ao norte tem Tanzânia. Tem uma costa enorme ao leste, tem uma costa enorme que tem bonitas praias. E por causa da sua localização estratégica, os seus vizinhos, os vizinhos de Moçambique, eles usam os portos moçambicanos para aceder ao mercado global e por isso é um corredor muito grande da migração. Bom, falando dos fatores da migração, em Moçambique nós temos os desastres naturais que assolam o país frequentemente. Não se passa 6 meses sem pelo menos ter seca, inundações, ciclones. Ultimamente os ciclones são mais frequentes no país e eles provocam grandes deslocações de pessoas no país. E também temos os conflitos armados e conflitos pós-eleitorais, desde a luta armada de libertação, que durou 10 anos, depois a guerra civil, que durou 16 anos, e infelizmente, o terrorismo na zona norte do país, sobretudo em Cabo Delgado, que começou em 2017 até hoje, ainda não sabemos por que tem terroristas lá. E os conflitos depois das eleições, sempre desde 94 para lá, depois das eleições, sempre tem conflitos. E nas eleições do ano passado para cá, foi muito fora a questão do conflito pós-eleitoral, acho que todo mundo viu. E isso também provoca grandes deslocações de pessoas, incluindo crianças, para dentro e para fora do país. Bom, quando às tendências migratórias no país, nós temos boa parte dos moçambicanos que deslocam das regiões do norte e centro para o sul do país, sobretudo para a capital Maputo, porque apresenta ali maior oportunidade de alguns negócios, é a capital política também, então muita coisa está concentrada lá, as pessoas deslocam-se para Maputo de forma interna. E quanto à imigração internacional, os moçambicanos tendem a se deslocar muito para a vizinha África do Sul, porque desde o tempo colonial, a África do Sul ofereceu oportunidades de emprego nas minas e nas plantações. E isso continua na cabeça dos moçambicanos, embora hoje a situação sul-africana está um pouco meio assim, mas ainda acreditam os moçambicanos que a África do Sul apresenta melhores condições de vida devido às minas e plantações de cana-de-açúcar. Bom, o Maicon falou aqui também que muitos países africanos eles têm acordo de isenção de visas, de vistos para viajar para os países africanos. Moçambique e África do Sul também tem o acordo de Incomate, mas infelizmente o nível de vida não permite que os moçambicanos, na sua maioria, consigam os passaportes para viajar de forma regular e geralmente fazem de forma irregular, viajam de forma irregular. E as autoridades sul-africanas têm uma fiscalização muito grande, eles detêm e deportam sempre os moçambicanos. Segundo os dados do Serviço Nacional de Imigrações, no período de novembro de 2023 e maio de 2024, foram deportados cerca de 5.224 pessoas em 6 meses. Fazendo os cálculos, em média, por mês, são deportados 870 pessoas. Estas pessoas não são as pessoas todas que vão para a África do Sul, são aquelas que são detidas, depois ficam nas cadeias e, por fim, faz ali o processo de deportação.
Bom, quando a assistência aos migrantes em Moçambique, há lá uma rede muito grande de organizações, incluindo organizações internacionais, como a OIM, a Save the Children, a ACNUR também está lá, e também tem organizações governamentais, mas dentro delas temos as Irmãs Calabrianas, que através da Comissão Episcopal para os Migrantes e Refugiados, e através do Centro Scalabrini, desde os anos 90, eles apoiam os migrantes. Sobretudo em 1992 houve o Acordo de Roma, cessando a guerra civil. Então muitos moçambicanos que estavam nos países vizinhos voltavam para o seu país. Então a CEMID desempenhou uma função muito importante ali na reintegração dos refugiados, e também o Centro Scalabrini desempenhou uma função muito importante no apoio dos migrantes que estavam na África do Sul voltando para Moçambique, e a partir dali foi se fazendo o trabalho. E dizer que o Centro Scalabrini, em especial, é uma das maiores organizações não governamentais que está ali na zona da fronteira de San Garcia. A fronteira de San Garcia é a maior do país e é uma das mais movimentadas da África Austral. Então, tem grande mobilidade humana, tem grande necessidade de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. E o Centro Scalabrini trabalha com estreita coordenação com o governo e participa de um grupo chamado Grupo de Referência para Combate ao Tráfico e Prevenção de Imigração Irregular, e tem o seu reconhecimento nacional pelo seu trabalho. O Centro Scalabrini ele é reconhecido a nível nacional pelo seu trabalho, participou na elaboração de um documento chamado Guião para Atendimento de Pessoas em Necessidade, e foi elaborado a se usar lá em Moçambique por muitas organizações. Bom, gostaria também de partilhar algumas atividades que a gente faz. Nós realizamos visitas, como Centro Scalabrini, visitas domiciliares às crianças migrantes. São crianças nacionais que vêm de outras províncias para Ressano. Então, essas visitas têm como objetivo identificar crianças e fazer acompanhamento. No período de 2022 a 2025, nós já efetuamos 4.197 visitas domiciliares e para 629 crianças migrantes. Também temos os encontros formativos que visam a integração entre crianças migrantes, não é? Neste período, realizamos cerca de 156 encontros para 828 crianças. Essas crianças, elas não se encontram de uma vez só, não. São crianças que vêm das províncias, chegam lá, são identificadas, participam das reuniões e depois de um momento elas partem. Então a gente faz uma contagem acumulada das crianças. Então, desde 2022 até cá, temos este número aqui. Também o centro presta serviço de emergência para crianças, imigrantes repatriados, e temos as refeições que oferecemos para, sobretudo, imigrantes repatriados. Chegam ali com fome, então precisamos dar alguma coisa para comer. Nem são todas, mas aquelas que estão em condições de necessidade. Também oferecemos passagens. De referir que antes do centro trabalhar com os migrantes, o que acontecia? Ressano Garcia dista-se a cerca de 100 km para a cidade de Maputo. Na cidade de Maputo, geralmente todo mundo ali tem familiar ou amigo lá na cidade. Então, quando chega lá, já consegue encontrar o amigo que pode lhe apoiar para a província. Antes do centro, as pessoas saíam em direção na fronteira até no Maputo, uma distância de 100 km, chegavam lá com pés inchados, alguns perdiam a vida ao longo do caminho. Então, agora, com a ajuda do centro, tem esse trabalho todo de dar passagem, ou de treino, ou mesmo de transporte rodoviário. Também temos itens de higiene, que oferecemos para tanto criança, tanto migrantes repatriados. Já oferecemos cerca de 3.700. Também temos peças de roupas que oferecemos. Chamadas telefônicas são muito importantes, porque os repatriados, quando voltam, ficaram cerca de 3 a 6 meses na cadeia, sem contato com a família. Então, quando chega lá, é uma oportunidade de comunicar com a família, informar que já saiu, está deslocado para casa, aquela esperança de saber que o irmão, o marido está a voltar, embora de uma forma assim. E também temos cestas básicas que oferecemos especialmente para crianças migrantes que estão ali na comunidade, que passam situações de fome. Além das refeições, a gente oferece cesta básica para a criança ficar lá na família, com a família, durante 1 mês, 2 meses e consegue se alimentar. Bom, temos outros serviços também, temos apoio para a documentação, ajudamos crianças a tratarem registro de nascimento,
bilhete de identidade e passaporte. Passaporte é muito mais para jovens que têm maior de 18 anos, que pretendem ir para a África do Sul porque é muito perto, fazer algumas compras e revender lá em Moçambique. Então, ajudamos para tratar passaporte. E bilhete e registro de nascimento é para todo mundo. Bom, também temos um programa de avaliação e atendimento psicossocial, não é? Para crianças e migrantes, todos são pessoas que carregam várias situações, precisam de apoio psicossocial. Então, temos lá uma psicóloga que trabalha nessa área. Também oferecemos kit escolar para as crianças voltarem à escola, estudar. Oferecemos kit escolar e oferecemos também uniforme escolar. Além de kit, também oferecemos uniforme escolar. E realizamos sensibilizações para 2 temas importantes: migração segura e direito das crianças, para conscientizar as pessoas, terem a noção de quando vai viajar, quais são os perigos de viajar sem documentos. Realizamos isso na área da fronteira, ali na rua, nas bombas de combustível que tem muitas pessoas, e nas escolas. Essa é mais que foi dada nas escolas. Nós realizamos também nas escolas para jovens finalistas que podem querer viajar para fora do país, para estudar, então precisam saber. Também realizamos nas igrejas, sobretudo para falar do direito da criança, que nas igrejas é um lugar de muita influência, e trabalhamos muito a questão do direito das crianças. E realizamos sensibilizações para 6.359 pessoas na migração segura e 3.979 para o direito das crianças. Bom, também temos cursos profissionalizantes. Esses cursos visam capacitar jovens para ter conhecimento, de poder continuar a vida, proceder. Então, temos o curso de inglês, que já temos 72 pessoas formadas, o curso de informática que é mais procurado, temos 125, contabilidade, 23, gestão de negócio. Em relação é um lugar de negócio, então as pessoas precisam saber coisas mais mínimas de gestão de negócio para conseguir fazer bem os seus negócios. Também temos corte e costura, que as mulheres já deram muito para aprender a costurar. E também temos o corte de cabelo, que os meninos, sobretudo, aderem muito, depois cortam o cabelo. O meu cabelo está bem cortadinho aqui, conseguimos ver. Bom, também temos desafios no trabalho. E um dos desafios é a incidência de crianças envolvidas no trabalho infantil. Infelizmente, em Moçambique temos boas leis bonitas que falam de prevenção, do combate, tudo mais sobre o trabalho infantil, mas essas leis elas são elaboradas para falar do trabalho formal, não do trabalho informal. Em Moçambique vigora muito o trabalho informal. Então, não há condições em algum momento para responsabilizar pessoas que empregam crianças ali. Então, temos um desafio muito grande no combate ao trabalho infantil. Também temos um desafio em coordenar com as instituições estatais. Infelizmente, o nosso país tende a ir para uma situação de ditadura. Então, as instituições ali, em algum momento, têm limitações em partilhar algumas informações. E isso limita muito o trabalho do atendimento às crianças, embora o Centro Scalabrini tenha boas relações com o governo, mas em algumas partes temos grandes dificuldades. Bom, também, infelizmente, déficit do fundo. Nós sabemos que o terceiro setor ele faz aquilo que o Estado não consegue fazer, mas também este terceiro setor não tem fundos próprios para fazer os trabalhos, né? Então, dependemos muito de apoios, de projetos, temos muitos parceiros, como a SEIV, que já findou, temos a Misero, temos a Fundação Scalabrini, temos as cartas italianas e muito mais, mas são fundos limitados, então é um desafio muito grande. Bom, gostaria de terminar aqui a minha fala com uma frase muito clássica do São Baixista Scalabrini, que diz assim: para o migrante, a pátria é a terra que lhe dá o pão. Quando nós falamos do pão, nós estamos a falar do pão material, estamos a falar das necessidades que o migrante tem. Então, se a gente consegue suprir uma parte das necessidades que o migrante tem e colocar um potencial para ele subir, conseguir fazer, ter essa liberdade de conseguir emprego, estudar, ajudar a família. Então, naquele lugar onde ele conseguiu isso, ali já é a pátria do migrante. Então, ali já é a casa dele. Não temos como dizer, tem que voltar para o seu país. Como voltar? Se ali é a casa dele, conseguiu as coisas ali, então tem que se instalar ali. E o Centro Scalabrini, através das irmãs scalabrinianas em especial, consegue trazer essa casa dos migrantes lá em Ressano Garcia, tanto para os imigrantes repatriados, para as crianças que estão ali.
Bom, é interessante que eu, em particular, participei em todas aquelas atividades como beneficiário e depois passei para ser colaborador. Então, já tenho a minha pátria em Ressane, eu nasci na província de Inhambane, é a terceira província do sul para o norte. Então, depois migrei para Ressane Garcia, fiquei lá, fui acolhido, participei das atividades e já tenho a minha pátria lá, então dali já ninguém me tira. E muito obrigado. Obrigado, Armando, pela apresentação sobre a realidade migratória em Moçambique. Para mim é muito emotivo essa apresentação do Armando. Para quem não sabe, eu fui voluntário no Centro Scalabrini por 1 ano, junto com o Armando, e uma experiência muito forte, impactante, e a presença das irmãs na fronteira é realmente imperativa naquele lugar, muito esquecido, né, pelo Estado moçambicano em si. Obrigado, Armando, obrigado a todos. Vamos abrir agora para uma rodada de perguntas aos 3 palestrantes. Bárbara já está no centro do salão. Uma mão levantada ali, outra aqui, o Charles. Terceira pergunta. Assim que levantarem a mão, eu aponto a terceira pergunta. Boa tarde a todos. Eu sou a Constância e eu sou de Camarões, da Nigéria. E moro em São Paulo há 7 anos, em Brasília. E eu quero parabenizar meus irmãos, porque são meus irmãos. E é só uma reflexão. E eu gostaria de falar. Eu sou uma mulher africana, preta, muito orgulhosa de ser, porque nós somos fortes, somos trabalhadoras e somos lindas. Então, obrigada. E minha reflexão vai nisso. Reclamamos sempre, nós, refugiados, imigrantes, mas acho que nós precisamos parar de reclamar. Precisamos tomar ação. E isso, vamos tomar ação e vamos precisar da ajuda dos países que recebem. Como pode ser? Os países podem fazer campanha sobre o que é um imigrante, o que é um refugiado, nas escolas e mesmo na rua. Também nós, como imigrantes, devemos aprender a viver no meio dos outros. Por exemplo, nós chegamos, às vezes, nós não conhecemos bem a lei, nós não conhecemos bem a maneira de se apresentar na frente de uma pessoa. E nós sabemos muito bem que tudo que vem de outro lugar traz medo. Então, nós precisamos ter uma conduta que nos representa. Não só reclamar, vamos ter uma conduta boa. Da mesma maneira que tem conferência com as instituições e com alguns líderes, precisa ter conferência também só com a população migrante, para ter uma educação de como se comportar numa sociedade estrangeira. Porque nós vemos como nossos hábitos, nós vemos como a lei que nós aprendemos na nossa terra, como a população, os países que recebem, podem educar nosso comportamento dentro dessa sociedade. Isso é minha pequena contribuição. Nós precisamos desse tipo de conferência, como os líderes, como a população migrante, como a população refugiada. Muito obrigada. Oi, eu sou o Charles. Então, além de eu ser o pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, eu também sou o coordenador do CEPREM, o Centro de Proteção para Refugiados e Imigrantes Internacionais no Rio. Então, a gente tem muita demanda de regularização, vários tipos de demandas jurídicas, né, em termos da lei migratória e da lei de refúgio. E uma das coisas que a gente está tendo do ano passado para cá, muita demanda, e a gente está conseguindo regularizar,
algumas coisas boas estão acontecendo, pelo menos nesse governo, é que a gente teve a portaria que implementou a residência para países de língua portuguesa no país. E, supostamente, os demais países de língua portuguesa também teriam que implementar essa residência. Eu não sei se a tradução está indo bem em inglês, eu poderia estar fazendo em inglês a pergunta, mas... E aí eu queria saber, se tanto do Ibrahim quanto do Armando, como está sendo essa implementação, se está tendo regularização migratória de países de língua portuguesa na Angola e no Moçambique. Armando, sobre o Moçambique, porque aqui no Brasil está tendo muita regularização através dessa portaria. E se implementou ou não essas portarias na Angola e no Moçambique. Quer dizer, cada país deveria implementar, né? E aí, Armando, eu queria saber também, porque você não falou, que tem o campo, né, que eu visitei o Moçambique em 2016, e tem um campo de refugiado grande, né, no norte de Moçambique. Queria saber, você falar um pouco sobre se tem dados sobre esse campo de refugiados, que continua existindo, que é do Acnur, nessa restrição orçamentária que eles estão tendo, se continua existindo, qual que é a população aí que está nesse campo de refugiado, quem são mais ou menos esses refugiados que se encontram lá. Obrigado. Temos uma terceira pergunta aqui, irmã Lídia. É um grande prazer ver a mesa tão bonita assim. Fico com muita felicidade de participar nessa conferência. A minha pergunta vai diretamente para o Michael Mutava. Hoje, o que ele nos trouxe a realidade do velho África, com os presidentes que estavam bem no início ali da independência. Se a gente olha hoje a realidade da África, estamos vendo os presidentes jovens que estão saindo e que estão falando não à realidade de olhar europeu. Ele, na nossa exposição aqui, poderia nos trazer essa diferença do velho África e da nova África que está surgindo hoje, porque o meu país fala sempre, a história sempre, quando é contado por caçador, o leão sempre é vítima. Mas no momento que o leão aprende a contar sua própria história, as coisas mudam. Obrigado, gente. Então, talvez por ordem das perguntas, posso passar a palavra a Armando, depois a Ibrahim. Vocês podem responder? Muito obrigado. Primeiro quero agradecer pelas perguntas e agradecer a minha irmã Paula. Realmente os africanos são muito lindos. Sim. Quando a questão do, penso que é o Pedro, né? Paulo, não peguei bem o nome. Sim. Sobre a residência dos Palopes. Infelizmente, eu não tenho muita informação sobre se já está em implementação ou não. Mas o que sei é que não é logo assim, chegou e já está lá. Primeiro tem que ter o visto, depois do visto de um tempo. Antes tinha a questão do DIR, agora já não se usa mais o DIR. Por exemplo, temos as irmãs scalabrianas, que muitos são brasileiras, não conseguem residência lá, só ficam lá em termos de visto de trabalho, não é? Então, antes tinha o DIR, mas também que tinha mais ou menos a mesma situação com o visto, não é? Mas penso que, se é um acordo que teve dos Palopes, deve estar ainda no processo de avaliação, depois vai se implementar. Agora temos um novo governo que entrou quase este ano, então ainda tem muito por fazer. Quanto ao campo de refugiados em Nampula, o campo de Maratane, sim, existe. Estão lá muitos refugiados. E não tenho aqui dados mais concretos, mas podemos sim ter os dados. O campo está lá. E o CESEM, aliás, não o CESEM, as irmãs da cidade de Maputo, que são a Comissão Episcopal dos Refugiados e Deslocados, trabalham muito com esse campo. Então, tem uma equipe lá que está a trabalhar para dizer que o campo existe, as pessoas estão lá e de muitas nacionalidades. E também estão lá os deslocados dos conflitos armados em Cabo Delgado. Sim, obrigado.
Bom, para nós, quando é interno é deslocado, quando é externo é refugiado. Obrigado. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos novamente a nossa mãe, irmã. Também agradecemos a senhora da Nigéria. Eu gosto mesmo assim, quando há um evento tem que participar. Tá bem? Isso vai nos ajudar muito, porque sem vocês não vamos conseguir fazer nada. Eu aconteceu uma coisa aqui antes de responder, aqui nessa sala, porque as coisas estão a melhorar, as coisas estão a andar bem, a maioria são, quer dizer, a mulher, desculpa lá, são muitos. Eu agradeço muito, tem que misturar, senão sou homem, não vamos conseguir fazer nada. Eu vos agradeço muito mesmo. Ok, a questão de nossos irmãos, eu posso chamar de irmão, eu não tenho nada a ver, esse aqui é americano, africano, todos os seres humanos são os irmãos. A questão dos refugiados em Angola, aquilo que eu disse, temos 18 ou 19 países que têm estatuto de refugiados, que fugem no país dele, aliás, eles estão em Angola, através da Convenção de 1951, quer dizer, de 1951 em Genebra, Angola assinou, eles vão acolher os refugiados. Nós também, como recebemos um bom acolhimento, conseguimos se organizar bem, se organizamos bem. Em Angola, nós não estamos sentindo muito, estamos fora no nosso país. Não estamos sentindo muito. Antigamente, você vai ouvir ali, alguém te chama estrangeiro, uma palavra que me dói muito. Uma palavra que me dói muito, quando um africano chama um africano estrangeiro, isso me dói muito, mas não tem como mais. Vamos continuar a lutar, trabalhar para acabar com isso. Por exemplo, quando eu fui em Genebra, peço desculpa, saímos em Genebra para a França, não senti, para voo não, autocarro, não senti, não dei conta, eu já saí em Genebra, já cheguei quer dizer, em França. Porque não tem nada barreira, não tem nada que se mostra você sair no país do outro, foi no país do outro. E nós queremos também em África, quer dizer, mesma coisa em África, mas em África você vai sair nesse país para chegar em outro país, isso te custa muito mesmo. Mas em Angola, graças a Deus, por enquanto, nós estamos vivendo bem. Apesar que tem alguns refugiados que estão no campo, alguns têm problema de renda, da casa, de comida, essas coisas. Mas essas coisas é natureza, é normal. Nós estamos bem organizados. Dentro desses 18 países, essa coordenação, a Associação ABRA, tem representantes de 18 países. Então, andamos reunir, quer dizer, trocar a ideia, depois enfrenta com, quer dizer, o Estado. Nós, por enquanto, o problema de documento está quase terminado já, se Deus quiser. Obrigado. Não sei se eu conseguir responder. Vamos deixar o senhor Mutava responder também a primeira rodada de perguntas. Okay, so yes, thank you very much, Emmanuel. My presentation was basically a historical perspective to just make us understand where we are coming from and where we are going. Of course, the young people have sort of revolted and are turning against the old way of doing things. So thank you for that comment. I think it was a good comment, yeah. So, but to my sister from Nigeria. I'm not sure if your comment was addressed at my presentation or it was at my co-panelists. However, I would still like to respond to you. It is Chimamanda Ngozi Adichie from Nigeria who said that there is the danger of a single story, you know, so that we can't just glorify one side of things, because yesterday we made fairly great presentations about what migration is doing,
I mean, we talked about remittances, return migrants, and so on and so forth, but there are ills in the system. There is brain drain, for example. How do you handle that? That's something that needs to be dealt with, to be talked about. Let's talk of migrant agency. That is probably, I'm sorry. Let's talk about migrant agency. When migrants are not able to do things on their own, to be their own agents. And I was very careful not to use these examples because they don't exactly touch on African migrants. That is the case of Rwanda-UK deal, okay? So you're a migrant, very hardworking as yourself, but this time maybe coming from maybe Pakistan, and you are en route to be, you're seeking political asylum in the UK, and unbeknown to you, the UK bundles you and takes you to process you in Rwanda. How is your hardworking self helping in that situation? That is complete dehumanization. Your agency has been placated, supplanted from you. And this is pervasive. It is happening in Italy, I believe, processes the asylum seekers from Albania. We already talked about the northern countries that have been, apparently, they're being given development aid for controlling migration in Algeria, Morocco, and northern states. First of all, the migrants that are headed to Europe from those countries are not really from those countries. These are people coming from deep in the hinterlands, Guinea, DR Congo, the middle of Africa, the Horn of Africa, Uganda, Kenya. And they are doing long trips all the way to the north. And you're giving money, funds for development so that people stop coming from the northern states. But really, that is, in one way, I'm afraid to say bribe. You're basically bribing them. You're commercializing those migrants, giving them money. Stop these people. How is your hardworking self able to take care of something like that? So yes, we appreciate that migration has its positives, but we must call out. We must call out these ills, because again, we are going to have a victim mentality, where now I have to stomach this because I am in a little bit of an awkward situation. I'm in a foreign country, I have been given a job, the law stipulates that I can only work for 4 hours or 8 hours, but because probably I don't have status, I don't have papers, I'm being stretched to the limit for 10 hours. I mean, clearly there are some instances when we need to talk, and talking is not bad. We must communicate. We must be able to talk. Thank you. Thank you, Mr. Mutava. Nós temos 2 pessoas inscritas, temos espaço para mais uma pergunta. Irmã Nalete também. Ok. Bom dia, me chamo Andressa, sou enfermeira e primeiro eu gostaria de agradecer, isso foi uma aula para todos os profissionais de saúde que conseguem estar num espaço desse, ter a oportunidade de ouvir vocês em todos os aspectos, em todos os dados, em todas as histórias que vocês trouxeram. Isso é muito enriquecedor. E nisso eu queria compartilhar um momento que tive. De 2019 a 2021, eu estive em São Paulo, em uma vaga da Unifesp, fazendo residência em enfermagem neonatológica. Isso é para cuidar de bebês recém-nascidos. Em uma dos meus atendimentos, eu tive a oportunidade, pelo Centro Assistencial Cruz de Malta, a prestar um atendimento a uma mãe e o seu bebê que vieram do Haiti. E foi uma consulta difícil, porque, de fato, como o Ibrahim trouxe, nós, enquanto profissionais de saúde, de fato, não somos ensinados a abordar uma perspectiva transcultural. Então, não só pela dificuldade de comunicação, mas também como ensinar os cuidados a um recém-nascido, considerando perspectivas culturais diferentes. Foi um momento, uma vivência que me trouxe muito aprendizado e corri muito atrás para conseguir atender o binômio da melhor maneira possível, utilizando, inclusive, teorias transculturais da própria enfermagem. Mas um ponto que eu fiquei em dúvida, e eu queria aproveitar essa oportunidade para saber se agir da melhor maneira,
nesse momento, nesse local, o Centro Assistencial Cruz de Malta, eu estava pensando numa perspectiva dentro da rede de saúde da região de São Paulo. Então, gostei muito da fala do Amaro, me perdoe se eu estiver errado. Armando, me perdoe, Armando. Gostei muito da sua fala, Armando, quando você trouxe da principal ONG que tem, a maior que tem para atendimento. E, nesse momento, para os profissionais de saúde que estão em atendimento dentro da rede de saúde pública, entendendo o SUS como a maior política pública de saúde que temos no planeta, eu fiquei em dúvida em como referenciá-la dentro da própria rede, uma vez que os profissionais têm pouco conhecimento das organizações não governamentais. Então, eu queria trazer aqui para saber se se vocês têm conhecimento de algum espaço específico que eu poderia ter sido mais assertiva, indicando dentro da rede, ou se a melhor maneira é buscar e me munir de informações de organizações não governamentais para, a partir daquele atendimento, existir uma continuidade, um acolhimento dessas pessoas. Fui clara? Depois Diego vai ajudar. Nós temos mais uma pergunta, irmã Rosa? Eu sou a irmã Rosa Scalabriniana, sou jornalista também, e gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a vocês por esta mesa tão rica, que me enriquece de fato. Eu queria fazer um adendo em relação, acho que foi o Armando, se não me engano, que fez uma referência sobre a questão do jornalismo. E, nesse meu livro, eu trato do conceito de fulanização das migrações, fulanização da pessoa em situação de migração e de refúgio. E eu acredito que, enquanto a imprensa noticiar as migrações, fulanizando, numeralizando as pessoas, 800 morreram, 1.000 chegaram, 2.000 saíram, a imprensa não estará tratando as migrações e o refúgio com a devida seriedade. Não estará favorecendo a integração, a promoção, a acolhida das pessoas em situação de migração e refúgio. E a outra pergunta vai para o Mutaba. As suas colocações me provocaram bastante e me trouxe à tona um pensador que gosto muito, que trabalha especificamente com as questões da negritude, Frantz Fanon. É o meu livro de cabeceira. E Frantz Fanon, em Os Condenados da Terra, ele aborda a desumanização do colonizado. E eu queria te fazer uma pergunta. Esse conceito da desumanização do colonizado pode ser aplicado à objetivação, à robotização que você falava dos corpos negros migrantes no contexto contemporâneo de migrações? Obrigada. Muchas gracias. Más que pregunta, es una aportación. Primero, agradecer la riqueza de esta mesa. Gracias por dejarnos ver el horizonte del continente africano. Y quiero provocar a la conferencia, ojalá y en la próxima tengamos también una mesa de Medio Oriente, que tendrá también su propia riqueza. Pero yo quiero tocar algo que Ibrahim propuso y que ya lo colocó también la hermana Rosita. Desde ayer estamos hablando del tema de el cuarto poder, los medios de comunicación, los corporativos oficiales, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que en el documento final nuestra incidencia sea para trabajar por la no racialización en los medios de comunicación? Ya tenemos nosotros un buen ejemplo con España. En España
los medios de comunicación no señalizan a las personas por su nacionalidad. Entonces yo creo que como conferencia, en vista de que desde ayer estamos escuchando este clamor, que lo vivimos, que lo padecemos, tal vez quienes están haciendo este documento final y si las organizadoras y los organizadores de este evento lo asumen, podría ser una contribución de nuestro humanizar la migración. Muchas gracias. Muchas gracias a todas as perguntas. Solo um aporte, desculpa, só uma questão sobre o documento final. Acho que as pessoas estão escutando e devem tomar em conta seu conselho, irmã Leti. Acho que é uma boa questão. Vou convidar agora os amigos a ajudar um pouco a questão da primeira pergunta, né? Acho que foi, ela estava, desculpa seu nome? A Andressa perguntou sobre a questão do atendimento de saúde aqui no Brasil. Então, se ela deveria se apoiar mais na rede de saúde interna do Estado brasileiro ou se vocês recomendam que essas pessoas profissionais de saúde se munam com informações das ONGs que já trabalham com migrações há mais tempo. Era mais ou menos isso? Obrigado. Para confessar, não sei se percebi, mas assim, falando de rede, as irmãs escalabrianas, ela existe em quase todo o mundo, o que significa que, querendo buscar informações, pode ir em qualquer país, vai encontrar lá as irmãs, e depois elas vão te referenciar para o local específico. Obrigado. Ok, muito obrigado mais uma vez. Ok, nós também, vocês estão ali para nos agradecer, né? Nós também vos agradecemos muito, porque se nós estamos aqui a falar, é graças a vocês, se estamos aqui à frente, porque vocês estão ali, senão, se nós sozinhos não podemos ficar aqui. Nós também vos agradecemos muito, eu sei, você tem sabedoria, tem conhecimento mais que nosso, Não é porque nós estamos aqui à frente, nós achamos, temos sabedoria, conhecimento mais que vocês. Vocês que têm tudo. Agradecemos muito. Ok, falando também do programa da jornalista, nossas irmãs Rosa. Ok, no princípio eu disse, eu não estou aqui para levantar, para criticar ninguém, é para melhorar as coisas. Se eu falei da jornalista, hoje em dia, que a melhor forma de nos ajudar as coisas a melhorar, né, é a jornalista. Digo isso porque eu me lembro muito bem, em Angola, no princípio, eu entrei em Angola no ano 2007. Naquela altura, quando você ouve refugiados, ouve o nome de refugiados, o que eles vão falar? Refugiado trouxe problemas no nosso país. Ele veio para roubar nosso dinheiro. Acho que não é ele. Tá que os estrangeiros vêm para roubar nosso dinheiro. Tipo, você vem com uma pasta ou uma mala, só vai entrar no banco, tira dinheiro. Mas não. Os refugiados, os imigrantes também, ele trabalha. Para ter qualquer coisa, ele trabalha. Tá bem? É por isso, depois, quando nós conseguimos entrar em contato com os jornalistas, participar também do debate na rádio, na televisão, a partir dali ele dá conta, afinal, o refugiado, ele não, quer dizer,
ele não veio para roubar o dinheiro, ele também trabalha. Sem trabalhar, se ele não trabalha, ele não vai conseguir fazer nada. Também sempre a vida é mesmo assim. O citizen, né? O cidadão, sempre ele pensa que os estrangeiros, quando vieram, só para roubar as coisas dele. Ok, eu me lembro bem, o dia de minha viagem aqui, quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, quer dizer, no São Paulo não, em Luanda, no 4 de fevereiro. Esse documento que eu tenho, o passaporte, quando eu cheguei para fazer check-in, as pessoas que estão ali, que quer dizer, ajudar as pessoas a fazer check-in, o que ele disse? Ele olhou o passaporte, ele disse, esse passaporte é estrangeiros. Eu disse, se é estrangeiro é problema. Eu recebi quer dizer, o passaporte na mão do governo, consegui visto. Você que vai me falar esse passaporte estrangeiro, eu não vou viajar? A partir dali, o que a senhora, desculpa, é uma senhora, desculpa muito, o que ela disse? Não, você espera ainda ali. Eu disse, não, eu não vou esperar. Eu tenho direito de viagem, está aqui meu passaporte, está aqui o visto. Depois o que ela disse? Chamou um colega dela, disse, vai lá verificar esse passaporte, porque nós não andamos vendo esse tipo de passaportes estrangeiros. Tá bom, eu também fiquei assim, esperei, fui lá, verifiquei com o chefe dele, até ligou lá na direção nacional, mandou imagem, disse, não, lhe deixa, esse passaporte é de refugiados, ele tem direito a viajar. Depois, quando ela me entregou o passaporte, o que eu fiz? Pedi o número de telefone dela. Eu disse, no meu regresso, graças a Deus, essa conferência que me convidaram para ir participar, é para, esse tipo de coisas que vocês estão a fazer. Tá bem? Ao meu regresso, eu vou convidar vocês para você participar na palestra, numa conferência. Senão, um dia, você vai pagar aqui uma multa. Se você me deixou, por exemplo, aqui, até o voo foi, você vai pagar uma multa aqui grande. Ela disse, tá bom, não há problema. Quando você regressa, pode vir ter conosco, nos convida, nós vamos participar mesmo na rádio para ter um debate. Tá bem, a jornalista tem muito papel. Eu vos agradeço muito, não é para criticar, eu sei que vocês estão trabalhando muito, mas faz favor, nos ajuda. É a única forma que nós podemos viver no meio da comunidade. Como vocês, acho que eu agradeço também aos nossos irmãos. Ela sabe o que está acontecendo em Angola. Essa senhora, eu vi com ela também vive em Angola. E até o nosso coordenador, diretor daqui, o nosso diretor daqui, de CESEM, irmã Marlene, ela fez, ela estava em Angola, ele conhece o que a comunidade, imigrantes, refugiados, ele sabe a dificuldade que nós tínhamos ali. Ela domina muito, ela fez em Angola, ela ajudou muito. Não é porque ela está aqui, mas ela ajudou muito. Ela participou ali numa conferência, está falando do refugiado até nas províncias. Os refugiados são pessoas. Não pensa o refugiado, ele é uma pessoa de problema. Mas a única coisa também, nosso refugiado, faz favor, vou terminar já. Nosso também, no nosso lado, temos problemas. Tá bem? Tem que participar no desenvolvimento dos países onde você está. Onde você está com sua família, você também participa mesmo, ajuda mesmo. Não faz só trabalha só para ter qualquer coisa, depois não. Tem que participar do desenvolvimento do país onde você está. Faz favor, obrigado. Okay, so I think I didn't quite get your question, my dear sister, but I'm told it boils down to whether you should go to the hospital in a Brazilian government hospital or an NGO. And my response will be this. You can go where you like. This is where I think NGOs come in. They come in to fill in the gap where there is government failure, all right?
so that you find that you are in a vulnerable position. You go to a hospital and they probably ask you bring your ID, your national ID, your citizen ID, and you can't provide that, therefore you are denied that service. But if you're able to walk into a clinic and they joyfully serve you, I mean, you know, it doesn't mean now because I'm a migrant or I'm a refugee I must go to the NGO. No. Really, the reason why we have those NGOs is that they serve vulnerable communities. So if you think in a way you're vulnerable, you can then seek those services. I will give you an example. Back in Kenya, a while back, they had a policy that migrants could work, okay? Yes, you can work, but they made it so difficult for you to obtain the ID document, so that yes, I have the right to work, but I can't find the ID. An NGO can step in there and help you guys process your ID documents. Something that I suffered in South Africa. I go to South Africa and I discovered my Kenyan documents could not they weren't seen really as qualifications in South Africa, so you have to do a transfer or a translation through a body called SACA, South African Qualifications and something. But, you know, it's quite costly, and, you know, you find that you end up wasting a little bit of time here and there figuring what to do. This center, the Scalabrinian Sisters in Cape Town, actually offer that service as an NGO. So you come and you are unable to how to translate your documents so that you get SACA qualifications. They help you. They fund you. They show you the process. Do this. Quickly have your papers. Integrate. Start working. Do this. So I think we must just go to NGOs in the event of vulnerabilities. Otherwise, you're free to do what you like. Thank you. Bom, devido ao tempo, vamos encerrando. Já não temos mais perguntas, mas assim, após a gente escutar os nossos três convidados e o rico debate que se seguiu, fica evidente que falar sobre migrações em África é também falar sobre futuro, coragem, bagagem, pertencimento, união dos povos. Que essa mesa nos inspire a reconhecer o valor da mobilidade, que sigamos firmes no compromisso de escutar, de acolher, de transformar. Muito obrigado a cada um de vocês aqui na mesa. Seguimos juntos nessa travessia. Obrigado.